Glórias a Deus, aleluias. Saldo a igreja com a santa e gloriosa paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe a cada um dos irmãos, em nome de Jesus. Vamos iniciar agora o culto da família de hoje. Amém? Que Deus possa abençoar a cada um. Peço à irmã Dalva que faça a oração, iniciando o culto, logo após a missionária Olinda louvando o hino da harpa. Amém? Glórias a Deus. Amém. Pai do Senhor. Está ouvindo? Oremos Amém, então. estamos ouvindo. Amém. Senhor Deus eterno Pai, nesta noite queremos te agradecer, Senhor, por tudo que o Senhor tem nos dado e nos concedido. Pai, vamos iniciar, Senhor, este culto. Pai, para a honra e a glória, Senhor, do teu nome. Pai, que o Senhor continue a estar com cada um de nós. Deus querido de poder e glória, que o Senhor venha abençoar, Senhor, derramar a tua graça. Pai, que o Senhor venha receber o nosso louvor. Toma na palma das tuas mãos e dá vitória a cada um de nós, Senhor. E abençoa, Jesus, a cada um dos teus filhos, no poder do teu nome, Jesus. Amém. Glórias a Deus, aleluias. Muito obrigado, irmã Dalva. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Abençoe toda a sua família para a glória do Senhor. Amém. Glórias a Deus. A irmã missionária Olinda louvando o hino da harpa. Amém, glória a Deus. Hino 243. Nós abrimos este tempo em teu nome, ó Jesus Cristo, ao pequeno e adulto, luz divina, venga por isto, posaremos em tua face, ó Cordeiro ressuscitado, com doçura se nos relaxe, para ouvir o que nos foi dado, ó nos manda tua palavra, pelo teu Espírito Santo, que no peito o fogo lavra, que enxuga também o pranto. Nosso Pai, nós te suplicamos, nova vida para tua igreja, ó, não tarde, pois desejamos que pureza em nosso veja, abençoa, ó Deus Santo, o servo e todo mundo, abençoa o nosso campo e dá vida aos moribundos, abençoa aos cordeirinhos, a família, Deus amado, como ave que no seu ninho tem seu filho bem abrigado. Que o Senhor, cada dia, venha continuar abençoando a família, porque é projeto de Deus. Aleluia, glória a Deus. Glórias a Deus, aleluias. Muito obrigado, missionária Olinda. Que Deus a abençoe também em nome de Jesus. Glórias a Deus. A irmã Marisa com a leitura oficial da palavra nessa noite. Amém? Amém. A paz do Senhor para a amada igreja. Deus abençoe a todos. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Lucas, no Evangelho de Lucas, capítulo 8, a partir do versículo 40. Aleluias, glórias a Deus. Agradecemos ao nosso Deus por tudo que Ele tem feito em nossas vidas. Aleluias. A filha de Jairo, a mulher que tinha um fluxo de sangue. E aconteceu que quando voltou Jesus, a multidão recebeu, porque todos o estavam esperando. E eis que chegou um varão de nome Jairo, que era príncipe da sinagoga,
e, prostrando-se aos pés de Jesus, rogava-lhe que entrasse em sua casa, porque tinha uma filha única, quase de 12 anos, que estava à morte. E indo ele, apertava a multidão. E uma mulher que tinha um fluxo de sangue havia 12 anos e gastara com os médicos todos os seus haveres, e por nenhum pudera ser curada. Chegando por detrás dele, tocou na orla de sua veste e logo estancou o fluxo do seu sangue. E disse Jesus: quem é que me tocou? E negando todos, disse Pedro e os que estavam com ele: mestre, a multidão te aperta e te oprime, e dizes: quem é que me tocou? E disse Jesus: alguém me tocou, porque bem conheci que de mim saiu virtude. Então, vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se tremendo e prostrando-se ante ele, declarou-lhe diante de todo o povo a causa porque lhe havia tocado e como logo o sarara. E ele lhe disse: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou, vai em paz. Estando ele ainda falando, chegou um da casa do príncipe da sinagoga, dizendo: a tua filha já está morta, não incomodes o mestre. Jesus, porém, ouvindo-o, respondeu-lhe, dizendo: não temas, crê somente e serás salva. E entrando em casa, a ninguém deixou entrar, senão a Pedro, e a Tiago, e a João, e ao pai e à mãe da menina. E todos choravam e a pranteavam, e ele disse: não choreis, não está morta, mas dorme. E riam-se dele, sabendo que estava morta. Mas ele, pegando-lhe na mão, clamou, dizendo: levanta-te, menina. E o seu espírito voltou, e ela logo se levantou, e Jesus mandou que lhe desse de comer. E seus pais ficaram maravilhados, e ele lhes mandou que a ninguém dissesse o que havia sucedido. Amém, glórias ao nome do Senhor. Vamos orar pela palavra oficial do nosso Deus. Senhor Deus e Pai, grande és tu, Senhor. Obrigada, sim, Senhor, meu Deus, por tudo que o Senhor fizeste em nossas vidas, está fazendo em nossas vidas, Senhor. Que nós possamos, Senhor, nos prostrar diante de Ti, clamar a Ti, que Tu és o nosso Deus, Tu és o Deus verdadeiro, Tu és o Deus poderoso, Senhor, que Tu venhas abençoar a cada um de nós, Senhor, derramar as Tuas ricas bênçãos sobre nós, e nós Te agradecemos por tudo, Senhor, que o Senhor tem feito em nossas vidas, que o Espírito Santo esteja nas nossas vidas, iluminando os nossos caminhos, para que nós possamos seguir firmes, Senhor, e andar nos teus retos caminhos, ser obedientes à tua palavra, em nome de Jesus, para a glória do teu nome. Irmãos, né, irmãs, temos que interceder diariamente por nossa família, né, e nos prostrar, assim como fez Jairo, né, aos pés do Senhor Jesus. Clamar, né, para que Jesus permaneça todos os dias nas nossas casas, nos dando a direção, o caminho que nós devemos seguir, a decisão que nós devemos tomar, tudo de acordo com a vontade do Pai. Porque assim, irmãos, nós estaremos fazendo a vontade do Pai e não nos desviamos dos seus caminhos, né? Precisamos ter fé, fortalecer a nossa fé, não temer, não desanimar diante das dificuldades, né? Que o milagre, ele pode até demorar um pouco, mas ele vem, né? Quando Jesus entra no nosso lar, tudo é diferente, né? Tudo se faz novo, a esperança vem, o ânimo volta, a paz reina nos nossos corações, e que nós aprendamos também a pedir perdão, né? Ao nosso Deus e também aos nossos familiares, né? Por aquilo que a gente tem feito de desacordo com a palavra de Deus, que possamos seguir firmes, firmes, firmes com Jesus Cristo, né? Que Ele é o nosso caminho, a nossa verdade, a nossa vida. Agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Aleluias. Glórias a Deus. Glória a Deus, aleluias. Muito obrigado, irmã Marisa. Que Deus a abençoe em nome de Jesus. Louvado e exaltado seja nosso Senhor Jesus Cristo. A missionária Olinda, com a oportunidade. Amém? Amém. Nós cumprimentamos a igreja mais uma vez com a paz do Senhor. Para este hino, né? O título, né? Sobreviver muito sobre a família. Como é um culto de família, vamos estar adorando
Porque nós estamos sobrevivendo, mesmo num tempo desse, é porque tirado as nossas mãos e tem nos protegido. Amém. Olinda, seu microfone está desativado. Se você já estiver louvando. Glórias a Deus. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, Jesus. Agora estamos ouvindo você. O vento não me derrubou, o medo não me parou, a guerra me feriu, mas a experiência ficou. Eu não me calei e não vou me calar. Enquanto houver fôlego, vou agora. Posso até caído na guerra, mas caído não vou ficar. Sei que este vento vai passar. Sei que o meu milagre vai chegar. Deus conhece a minha história, sabe tudo sobre mim. É só olhar para trás para ver quantas guerras já venci. Sobrevivi, adorando, sobrevivi, confiando, sobrevivi, não deixei, Deus cuida de mim. Sobrevivi, adorando, sobrevivi, confiando, sobrevivi, não desisti, Deus cuida de mim. Aleluia, Jesus. Ele cuida da tua casa, cuida da filha, cuida do trabalho, ele cuida da vida, cuida do ministério, cuida da saúde, cuida desta igreja, ele cuida de ti. Adore que ele cuida, exalte que ele cuida, glorifica que ele cuida, louvore que ele cuida, receba receba alegria, receba equilíbrio, o som de ousadia, essa guerra te mata, vai te fortalecer, e se der certo, que Deus vai prover, se prepare, tem novidade chegando pra você. Possa cansado, levanta caído, exalte o humilhado, ele cuida do ferido, enquanto você adora ele aqui, ele cuida de tudo pra você. Então adore que ele cuida, exalte que ele cuida, glorifica que ele cuida, louve ele que ele cuida. Em perguntar como você venceu, você dizer assim: vivi adorando, sobrevivi, confiando, sobrevivi, não desisti, vida de mim. Sobrevivi, adorando, sobrevivi, confiando, sobrevivi, não desisti, Deus cuida de mim.
Jesus cuida de nós. Aleluia, agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluias. Mais uma vez, muito obrigado, missionária linda. Que Deus a abençoe. Em nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus. Peço à irmã Geni que ore pelo pastor Ivanildo, que estará ministrando a palavra nessa noite. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Irmã Geni. Aleluia. Glória a Deus. Acho que não está conseguindo ativar o microfone. A irmã Ediane poderia orar pelo pastor Ivanildo, amém? Amém. A paz do Senhor a todos. A paz do Senhor. Estarei orando. Deus, muito obrigado, Pai, por esta noite, por nós termos nos reunidos aqui, Senhor, para falar de Ti. Senhor, eu apresento, Senhor, nesta noite, a vida do nosso pastor Ivanildo, Pai. Te apresento ele, Senhor Deus, nas Tuas mãos, que o que venha sair da boca dele, venha sair do coração dele, Senhor, que venha de Ti, Pai. Eu louvo a Deus pela vida do nosso pastor e por ele estar presente, Senhor Deus, nas nossas vidas, nos capacitando através do Senhor, através do Espírito Santo. Que as palavras que serão ditas, Senhor, venham, Senhor Deus, de encontro ao nosso coração nesta noite e que durante a semana, Senhor Deus, também possamos meditar. Em nome de Jesus, ó Deus. Obrigada. Amém. Amém. A paz do Senhor, irmãos. Amém. Amém. Estão ouvindo? Amém. Amém. Glória a Deus. Amém, pastor. Quero convidá-los a abrir as vossas Bíblias no livro de 1 Samuel, capítulo de número 25, apenas o versículo de número 23. Estamos nessa noite num culto denominado Culto da Família. E no decorrer dessa semana, ao receber o convite do nosso pastor Edivaldo, da irmã Marisa, já os agradeço pelo convite feito a mim. E eu fiquei me questionando o que falar nessa noite, e Deus me direcionou para essa palavra. 1 Samuel, capítulo de número 25, versículo de número 23 apenas. Amém? Os irmãos encontraram? Podemos ler? Amém. Quem diz assim a palavra do Senhor. Vendo Abigail a Davi, apressou-se, desceu do jumento e prostrou-se diante de Davi, inclinando-se à terra. Amém? Irmãos, estamos diante de uma história, de um relato bíblico que tem um significado muito grande para nós, um aprendizado bastante grande, quando nós podemos incluir aqui nesse texto relacionado à família. Nós vamos ver que trata-se de uma mulher de nome Abigail. E essa mulher foi uma mulher muito sábia. Certamente Deus a capacitou de sabedoria, Deus a capacitou para guiar a sua casa, a sua família, diante de uma situação que por pouco não se concretizou em tragédia. E nós vamos ver que aquela mulher, se nós olharmos a Bíblia Sagrada, nós vamos ver que Abigail foi uma, dentre outras personagens, que mais se destacou na sabedoria. Não foi uma sabedoria humana, uma sabedoria material, mas uma sabedoria dada por Deus, uma sabedoria divina. E nós vamos ver que aquela mulher, ela se apressou em agir para que o mal viesse sobre a sua casa, sobre a sua família. E nós vamos ver na palavra do Senhor, eu creio que todos os irmãos aqui presentes nessa noite já ouviu a história de Abigail, já ouviu o relato de Abigail. Eu gostaria de, nessa noite, em poucas palavras, falar algo da parte de Deus a respeito dessa personagem que tem para nós um aprendizado muito grande.
nós vamos ver que essa mulher, ela se casou com um homem chamado Nabal. E a palavra do Senhor, no versículo de número 3, vai nos falar que Nabal, ele era descendente de Caleb, era duro e maligno nas suas ações. Nabal era o contrário de Abigail. Nabal é o inverso de Abigail. E nós vamos, muitas das vezes, nos questionar o que é uma mulher, né? Diz a Bíblia Sagrada também no versículo 3, que era uma mulher sensata e formosa. Mas o que leva uma mulher sensata e formosa a se casar com um homem rude, com um homem insensato e estúpido? A Bíblia Sagrada não vai nos relatar, mas sabemos que naquela época era-se comum, muito comum, casamentos arranjados. E era importante para a filha ter a bênção dos seus pais. Possivelmente ela casou por alguma motivação, que eu não quero aqui fazer analogias, fazer comparações que a Bíblia Sagrada não nos relata. Mas o certo é que a Bíblia Sagrada nos fala que a mulher de Nabal era Abigail, uma mulher sensata e formosa. Qualidades maravilhosas para uma mulher sensata e formosa. E nós vamos ver que essa mulher, usada por Deus, ela evitou uma guerra, ela evitou uma tragédia anunciada. E nós vamos ver que isso, o relato sagrado vai nos dizer que Davi, após a morte de Samuel, o profeta, o juiz, Samuel falecer, Davi se retirou para o deserto de Parã. Isso fugindo de Saul, que o perseguia, porque queria dar cabo à vida de Davi, por causa da inveja, por causa do ciúme. E Davi, fugindo para esse deserto, agora ali com 600 homens, Davi dá suporte aos pastores de Nabal. Davi, ele protege os pastores de Nabal dos perigos do dia, dos perigos da noite. E agora, época de festividade, Davi envia 10 moços a Nabal para pedir alimento para os seus homens, para pedir mantimento, comida. E o certo é que, ao se dirigir àqueles homens, Davi usa de palavras amenas, de palavras amigáveis para se referir a Nabal. No entanto, o retorno não foi da mesma forma. Nós vamos ver que, como o seu próprio nome diz, que é um homem insensato, um homem estúpido, e apesar de possuir bens, apesar de possuir posses, Nabal fazia jus ao seu nome por ser um homem muito mau. E nós vamos ver que Nabal, diante de ouvir os relatos enviados por Davi através de 10 servos, 10 jovens, Nabal faz o seguinte questionamento: quem é Davi? Quem é esse filho de Jessé? Porventura não é um fugitivo do seu senhor? Então, a razão da ira, da fúria de Davi contra Nabal não se justifica apenas por ele ter negado o alimento. A razão da fúria de Davi se justifica pelo desprezo de Nabal para com a sua pessoa. Para a forma como Nabal tratou a Davi como um qualquer, como um Zé Ninguém, e nós sabemos que todos conheciam a fama de Davi. Davi tinha matado um urso, Davi tinha matado um leão, Davi tinha matado o gigante Golias. Todos nas regiões circunvizinhas já haviam falado de Davi. Já tinham ouvido falar de Davi e dos seus grandes feitos como um grande guerreiro. Então, Nabal desdenhou da pessoa de Davi. E isso certamente trouxe a fúria daquele que estava aguardando o momento para ser coroado rei, pois ele já tinha sido ungido rei de Israel pelo profeta Samuel antes da sua morte. E nós vamos ver que, ao agir daquela maneira, com estupidez, com insensatez, Nabal, então, desperta a ira de Davi. Davi, então, manda que seus homens cinjam as suas espadas e marcham em direção à casa de Nabal. E a Bíblia Sagrada vai nos falar que um servo de Nabal procura, então, Abigail. Abigail, até então, estava inocente. Abigail não sabia da visita daqueles servos de Davi à sua casa. E quando ela soube, o versículo de número 18 vai nos dizer que Abigail se apressou.
Abigail se apressou e tomou pães, 2 odres de vinho, 5 ovelhas preparadas, 5 medidas de trigo tostado, 100 cachos de passas e 200 passas de figos, e os pôs sobre jumentos. Então, o que nos chama a atenção dessa palavra, Abigail se apressou. Muitas das vezes nós estamos acomodados, nós estamos desapercebidos e não temos a visão que precisamos ter para identificar o perigo, identificar antes que o mal chegue à nossa porta, antes que o mal chegue à nossa família, antes que o mal chegue ao nosso lar. E Abigail teve o discernimento necessário para compreender o momento e a hora certa de agir. Ela se apressou para ir ao encontro de Davi, pois sabia que o mal estava anunciado contra a sua casa. A sua família seria destruída por causa do seu marido, por causa de uma atitude insensata, por causa de uma ação impensada do seu marido, o mal já estava determinado. Davi estava determinado a matar todos os homens daquela família, tanto servos como os familiares. E nós vamos ver pela palavra do Senhor que Abigail, ela se apressou em agir. O versículo de número 23 também não é diferente. A Bíblia Sagrada nos fala que, vendo Abigail a Davi, ela apressou-se e desceu do jumento, prostrou-se diante de Davi. Então, a atitude de Abigail diante daquela situação fez toda a diferença. A atitude de Abigail salvou a sua família. A atitude de Abigail livrou a tragédia anunciada. Então, quando Abigail chega diante de Davi, ela se inclina em terra diante dele e ela se lança aos seus pés e lhe pede perdão pelos atos do seu marido. Diante dessa palavra, nós podemos dizer, nos dias atuais em que estamos vivendo, o quanto estamos dispostos a nos sacrificar pela nossa família, que atitude nós estamos tomando diante das situações que nos cercam, das adversidades, e muitas das vezes nós estamos inertes diante dos problemas, diante das lutas, diante do mal que está batendo a nossa porta diuturnamente. Abigail tomou uma decisão. Abigail, ela teve ação. E o que nós precisamos como Igreja de Cristo Jesus é nos posicionarmos, termos ação diante das dificuldades. Abigail, ao se apressar para tomar aquela decisão, a qual deveria ter sido tomada pelo seu marido, que não fez da forma correta, Abigail, ela apaziguou o coração de Davi. Ela apaziguou os ânimos de Davi. Então, a Bíblia Sagrada diz que a mulher sábia edifica a sua casa. Estamos num culto de família nesta noite. E o que nós temos feito pelo nosso lar, pela nossa família, nós precisamos refletir, nós precisamos entender que o Senhor nos levantou com um propósito. Muitas das vezes você está sozinha dentro do seu lar, como uma serva do Senhor, como um servo do Senhor. Mas se o Senhor te levantou como coluna dentro do seu lar, faça a diferença dentro do seu lar. Faça como Abigail, seja prudente, apazigue os intempéries que porventura surgirem, e toda a família, sabemos que não existe família perfeita, há desavenças, mas Abigail, ela foi sábia para agir diante daquela situação. Porque Nabal, ingenuamente, agindo estupidamente, ele tinha estado cavado a sua própria cova. Davi, ele não hesitaria em tirar a vida de Nabal e dos seus homens. Mas aquela mulher, usada por Deus, usada pelo Espírito Santo, impediu uma tragédia anunciada. E nós vamos ver, então, que Abigail, vivendo naquela situação, não é muito diferente das pessoas não vivem que Abigail viveu. Quantos lares necessitam imediatamente da ação do Espírito Santo para trazer a harmonia, trazer a paz, porque se levantam Nabal dentro de muitos lares.
Muitas das vezes não é o marido, muitas das vezes a esposa, é um filho, é um parente próximo, tem se levantado e tem tirado, muitas das vezes, a harmonia dentro do lar. E nós, como servos do Senhor, temos que nos posicionar, temos que agir com sabedoria, com inteligência, assim como Abigail agiu, porque Abigail, ela não desistiu de lutar, né, pela sua família. Abigail foi perseverante. Abigail, ela foi sábia. Ela agiu na hora certa, no momento certo. Ela tinha a noção do que falar para o seu marido. O texto vai nos dizer que ela, quando tomou aquela atitude, se apressou em tomar aquela decisão, ela não contou nada para o seu marido. Por quê? Porque se ela contasse, certamente seria impedida de realizar aquilo que ela tinha colocado no seu coração. Ela estava indo impedir um derramamento de sangue. Ela estava agindo para contornar uma situação praticamente incontornável. Mas Davi se alegrou, aquelas palavras de Abigail foram palavras sensatas, palavras sinceras, e apaziguou o coração de Davi. Davi se demoliu da ideia de aniquilar aquela família. Isso por conta de uma mulher, isso por conta de atitude de uma mulher vigilante, uma mulher temente a Deus. E nós vamos ver que Abigail, ela agiu com prudência. E no lar de Abigail nós podemos ver que, embora ela possuía um homem, mas não possuía um marido. Muitas das vezes dentro do seu lar. Muitas das vezes as pessoas poderiam ouvir essa palavra e tirar proveito dela para si. Muitas das vezes as pessoas dentro dos seus lares têm um marido, têm um homem, mas não têm um marido. Não tem um companheiro, não tem um amigo. Então, infelizmente, os lares possuem um homem que sabe comprar arroz, comprar o feijão, comprar os mantimentos para dentro de casa, mas estão mal-humorados, não possuem afetividade com a esposa e muito menos com os filhos. Então, Nabal era esse tipo de homem. Um homem rude, um homem ignorante, um homem mal-humorado, um homem rancoroso e que, por sua vez, tomava decisões, ações direcionadas pelo maligno, decisões erradas e que traziam consequências. Uma delas era essa. E nós vamos ver, então, que Abigail, ela teve que descer do jumento para evitar aquela tragédia. Muitas das vezes, casamento tem sido destruído porque ninguém tem dado o braço a torcer, como diz o ditado, tem cedido. Muitas das vezes, ninguém quer descer do jumento, quer se humilhar. Muitas das vezes, um dos cônjuges quer ter a palavra final, quer falar mais alto, e a decisão final é minha e está tomada. Então, muitas das vezes, se Abigail tivesse se acomodado, sua família teria sido destruída. Então, muitas das vezes, nós temos que ceder. Nós temos que ver a situação ao nosso redor e nos humilhar na presença do Senhor, não na presença do homem, não na presença da mulher, na presença de Deus, aquele que pode resolver todas as nossas dificuldades, todos os nossos problemas. Então, nós vamos ver na palavra do Senhor que Abigail e Nabal viviam debaixo do mesmo teto, mas isso não é garantia de que eles possuíssem um lar. Muitas das vezes as pessoas são casadas, têm filhos, mas estão em uma casa, não têm um lar. Porque um lar vai além de ter uma casa, um teto sobre a sua cabeça. E nós vamos ver que um lar é muito mais do que isso. Um lar é convívio, relacionamento, um lar é amizade, compreensão e perdão. Um lar é amor. Então, porque ela sabia que possuía posses, mas não prosperidade. Então, Nabal, mesmo sendo um homem de posses, um homem que possuía muitos bens, ele não era próspero, porque a prosperidade vai além dos bens materiais. Nabal era rico, possuía muitos bens, mas isso não significava que era próspero. Ter posses não significa necessariamente ter prosperidade. Alguém pode ser muito rico, mas pobre nos relacionamentos, na comunhão com Deus e pobre também dentro do lar. Essa era a situação vivida por Nabal. Um homem de muitas posses, um homem de muitos bens,
mas pobre de relacionamento, pobre de comunhão. Possuía vizinhos, mas certamente não possuía amigos. Então, porque possuía tradição religiosa, mas não comunhão com Deus. A Bíblia Sagrada vai nos dizer que Nabal, ele era descendente de Caleb. Todos nós conhecemos a história de Caleb. Caleb foi um dos 12 espias, juntamente com Josué, os únicos dois que trouxeram um relatório positivo a Moisés, quando espiaram a terra de Jericó. E Caleb, por essa atitude, juntamente com Josué, foi um homem muito abençoado por Deus, um homem próspero por Deus, pelaquela atitude de trazer uma informação positiva, uma informação que despertasse o ânimo daqueles que a ouvissem, ao contrário dos outros 10. E Nabal pertencia à família de Caleb. E nós sabemos que naquela época existia uma grande tradição quanto às festas religiosas. Então, Nabal, certamente, ele possuía uma tradição religiosa muito forte. Mas a forma como Nabal vivia no seu lar mostra que era somente tradição religiosa que ele possuía, nada mais além disso. Muitas das vezes tem pessoas dessa forma, cristãos que vão à igreja aos domingos, participam lá da escola bíblica dominical, mas mera religiosidade. Essa era a situação de Nabal. Então, não havia comunhão com Deus. Infelizmente, é isso que ocorre em muitos lares. São protestantes, vão à igreja aos domingos, mas não passa de uma tradição religiosa. Nabal não tinha relacionamento dentro do seu lar. Nabal, ele não trazia harmonia para dentro do seu lar. Nabal era um homem ébrio, vivia se embriagando. Prova disso é que a palavra do Senhor vai nos falar que ele deu um banquete, uma festa, e se embriagou. E quando Abigail retorna desse encontro com Davi, apazigua a situação, resolve aquela situação, Nabal estava embriagado. Abigail chega em casa, nada lhe fala, e no outro dia seguinte, pela manhã, ao passar o efeito do álcool de Nabal, ela conta toda a situação. Então, Abigail, ela tinha a sensibilidade de saber a hora de falar, quando falar, a hora de agir. Isso certamente foi dado a ela por Deus. São características, são dons espirituais concedidos a Abigail, porque ela era uma mulher sensata, uma mulher prudente. E nós vamos ver que, ao relatar todo o ocorrido ao seu marido, ele nada lhe falou. Ele se calou. Mas a Bíblia Sagrada nos fala que o fim de Nabal estava próximo. Apenas 10 dias após essa festança, a Bíblia Sagrada nos fala que Deus feriu e matou Nabal. Então não foi necessário que Davi sujasse as suas mãos de sangue, destruindo, matando toda uma família por causa de um homem. Deus fez justiça a Davi. Ao Davi, ele ouvir a voz daquela mulher, ele se quebrantar diante do pedido dela, para que não destruísse a sua família. Nós vamos ver então que Deus faz justiça e mostra a Davi que, em determinadas situações, não era ele que tinha que agir, porque Deus age. Deus é justo juízo. E nós vamos ver então que o relato dessa história encerra com Abigail se tornando mulher de Davi. Então, muitas das vezes, não entendemos o trabalhar de Deus, muitas das vezes queremos agir por impulso, pela nossa natureza carnal, foi o caso de Davi. Mas Abigail mostrou para ele, para que, se ele fizesse isso, ele estaria cometendo um crime, derramando sangue inocente. Porque o erro foi de Nabal, mas toda a família ia pagar. Todos os servos iam pagar com a própria vida. Então, Davi se redimiu daquele erro irreparável pela ação de uma mulher. E ela, com a sua sabedoria, com a sua atitude, ela salvou a sua família. Ela livrou a sua família da destruição. E, com a sua forma de agir, ela apaziguou aquela situação e resolveu, porque ela era uma mulher sábia, era uma mulher sensata.
e muitas das vezes nós precisamos ter essas atitudes de Abigail dentro dos nossos lares. Muitas das vezes, como eu já falei para os irmãos, você se sente só, marchando, caminhando sozinho para a casa do Senhor, sozinha para a casa do Senhor. Muitas das vezes seu marido, sua esposa te critica, muitas das vezes zomba de você, e muitas das vezes você se sente sozinho na caminhada. Mas tenha certeza que vale a pena lutar pela sua família. Tenha certeza que vale a pena pagar um preço pela sua família. E o que vemos, infelizmente, nos dias atuais é que muitas das vezes as pessoas não querem mais pagar preço. Muitas das vezes as pessoas querem facilidades, querem um caminho mais simples, simplificar a situação, diferente de ir para os pés do Senhor. Muitas das vezes as pessoas recorrem ao divórcio por ser o caminho mais fácil. Eu não suporto mais viver com meu cônjuge, eu não suporto mais viver com meu marido, eu não suporto mais viver com minha esposa, então eu vou separar, eu vou me divorciar. E nós entendemos pela palavra do Senhor que, mediante a palavra de Deus, só existe uma forma de se fazer isso, por meio do adultério. Fora isso, está em discordância da palavra do Senhor. E o que vemos muitas das vezes, as pessoas têm entrado em relacionamentos e saído de relacionamentos com uma facilidade tamanha que beira ao absurdo. Tenho uma amiga pastora que já casou 4, 5 vezes. Pastora, credenciada, mas casa, não dá certo, divorcia, casa de novo, não dá certo, casa de novo. E só Deus para falar como ficará essa situação naquele grande dia, porque a palavra do Senhor não nos dá esse direito. Então, Abigail, ela lutou pela sua família. Abigail, ela lutou pelo seu casamento. Mesmo sendo um marido difícil, ela não desistiu. Ela foi uma mulher sensata, mesmo casada com um homem sensato. Então, o que nós aprendemos com essa palavra é que, apesar do seu marido ser um homem totalmente desequilibrado, um homem estúpido, insensato, Abigail, mesmo convivendo com ele, não se tornou igual. Abigail, ela manteve as suas qualidades. Abigail, ela se manteve na presença do Senhor e não se deixou levar pela insensatez, pela dureza do coração do seu esposo. Então, mesmo estando convivendo diuturnamente, Abigail, ela não se deixou levar pelas suas qualidades negativas do seu marido. E, muitas das vezes, nós colocamos culpa no marido, colocamos culpa na esposa, colocamos culpa no filho, colocamos culpa em qualquer pessoa, mas não reconhecemos que nós mesmos precisamos mudar, que nós mesmos precisamos ter atitudes sábias, atitudes sensatas, como Abigail teve. Então, não se justifica, muitas das vezes, eu estou nessa situação por causa do meu esposo. Eu estou assim porque meu filho é uma pessoa difícil e está me tirando da presença do Senhor. Abigail não saiu da presença do Senhor. Abigail não se deixou levar pela situação. Abigail não se deixou levar pela dureza do coração do seu esposo. Ela se manteve firme. Que nós possamos manter firme a nossa convicção no Senhor, a nossa esperança no Senhor, e crendo que o Senhor continuará a guardar a nossa família, guardar os nossos entes queridos, como tem guardado até a presente data, que possamos nos despertar nesse sentido para cuidar do nosso lar. Muitas das vezes temos deixado a desejar na criação, no convívio, na atenção, principalmente dos filhos, dos cônjuges, porque chega cansado do trabalho, dia estressante, dia fadigado, e muitas das vezes chega em casa e não dá a mínima atenção para o filho, muitas das vezes não dá uma boa noite, não tem uma palavra de consolo, de conforto para um ente querido, e isso vai desgastando, isso vai trazendo ao longo dos anos um esfriamento no meio, na relação familiar. Que nós possamos nos despertar para darmos mais atenção, principalmente nesses dias de pandemia, dias que estamos muitas das vezes pessoas trancafiadas, trancadas, e as crianças têm sofrido também com essa questão de ficarem isolados. É uma questão que tem se agravado de forma como um todo, de modo geral, e necessitamos estar atentos à necessidade dos nossos
familiares para cuidar, para zelar, para fazermos o possível por eles, porque a família é projeto de Deus. A família foi uma instituição criada pelo próprio Deus. É a célula máter que Deus instituiu para que nós pudéssemos viver em harmonia, vivermos em novidade de vida. Nós precisamos estar bem com os nossos entes queridos, com os nossos filhos, com nossos cônjuges. E muitas das vezes as famílias têm se digladiado, né, dentro dos seus lares. E saiu até um estudo recentemente e o número, os casos de violência têm se agravado por conta da pandemia, que as pessoas têm ficado mais em casa. E eu quero crer que no meio cristão o afeto, a harmonia tem aumentado, o convívio familiar tem melhorado por conta da maior proximidade. Então, irmãos, que nós possamos estar orando a Deus, lutando a cada dia pela nossa família. Lute pela sua família, lute pelo seu esposo, lute pelo seu filho, muitas das vezes está afastado da casa do Senhor, seu esposo muitas das vezes não quer, assim como você, caminhar na mesma direção, mas não desista. Abigail não desistiu. Abigail, ela não perdeu seus princípios por conviver com um homem filho de Belial, um homem sensato, um homem ignorante. Mas Abigail, ela permaneceu firme nos seus princípios e, por certo, Deus a recompensou pela sua fidelidade. Então, que nós possamos lutar. Lute, porque a família é projeto de Deus. Amém? Que Deus em Cristo nos abençoe, nos conceda uma semana abençoada na sua presença e desde já agradeço ao pastor Edivaldo e à irmã Marisa pelo convite. Amém? Glórias a Deus, aleluias. Muito obrigado, pastor Ivanildo, que Deus o abençoe e abençoe toda a sua família em nome de Jesus. Amém? Glórias a Deus. Parece que está travando. Os irmãos estão me ouvindo? Amém. 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 Glória a Deus. Pensei que estava travando aqui. Glória a Deus. Então, que Jesus abençoe a todos nós, a todas as famílias, em nome do Senhor Jesus. Amém? Glórias a Deus. Quartas e sextas, temos consagração às 8 horas da manhã, online. Consagração temos todos os dias, mas com horário pré-determinado e online, às quartas e sextas, 8 horas da manhã. A irmã Jerusa, sempre está enviando o link aí. Quem puder participar, que ajude o círculo de oração em nome de Jesus. Às terças-feiras, às 20 horas, temos o culto de ensino da palavra de Deus. Terças-feiras, às 20 horas, culto de ensino da palavra de Deus. Não deixe de participar e aprender sempre um pouco mais da palavra de Deus. Como também na escola bíblica dominical, nos domingos, 9 horas da manhã, que também permanece online. Próximo domingo, às 19 horas, culto das senhoras. Então, no próximo domingo, culto das senhoras, às 19 horas. Lembrando sempre que todos os nossos cultos permanecem online, até segunda ordem, amém? Para evitarmos o agravamento da pandemia do Covid-19, amém? Glórias a Deus, louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Pedidos de oração por aqueles que estão enfermos, aqueles que estão em recuperação, e também agradecendo, orações, agradecendo por aqueles que já se recuperaram, para a glória do Senhor. Temos muitos irmãos aí que já passaram por essa doença e por muitas outras doenças também estão recuperados, e tudo isso é para a glória do Senhor. Que estejamos orando também pelas famílias, como foi falado, Não desista da sua família, continue orando pela sua família, pelos seus parentes, pelos seus irmãos, pelos seus pais, pelos seus filhos, esposas, esposos. Continue sempre orando, porque Deus vai dar a vitória em nome de Jesus. Amém? Eu creio nisso. Glórias a Deus. A palavra nos ensina a crer no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Amém? Glórias a Deus.
Os irmãos também não se esqueçam da campanha do quilo, né? Os irmãos que têm aí o seu quilo, que estão para doar, que procurem a irmã Geralda ou entre em contato conosco para que a gente possa conseguir uma forma de buscar esse alimento para doar também àquelas famílias que estão necessitadas. Amém? O celeiro do Senhor precisa estar carente para que a gente possa assim também fazer a obra do Senhor. Amém? Louvado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus. Aleluias. Deus maravilhoso. Aleluias. Glória a Deus. Peço à irmã Jerusa que faça a oração por esses pedidos e encerrando o culto em nome de Jesus. Amém. Saúdo a todos com a paz do Senhor. Palavra maravilhosa para nós hoje, né? Que Deus possa continuar nos abençoando, nos dando graça. Eu, antes da oração, quero pedir oração em favor, essa semana aí, dos irmãos que estão orando, pela família da irmã Dalvina, ali da 14, partiu ontem, para a glória de Deus, e a cunhada de uma amiga nossa também partiu ontem, e que o Senhor venha consolar tanto essas famílias, né, como muitos e muitos que estão aí sofrendo pela perda de um parente, né? Nós vamos orar a Deus para que Ele seja o consolo e que Ele continue nos dando graça, sabedoria, para continuarmos vivendo neste mundo. Soberano Deus e Pai eterno, mais uma vez, na Tua grande e gloriosa presença, quero Te agradecer por este culto maravilhoso, Pai. Espírito Santo de Deus, que nesta noite, meu Pai querido, que possa estar recebendo a nossa adoração, este culto ao qual o Teu servo usado falou com cada um de nós nesta noite, Pai. Pai querido, visita, meu Deus, nesta noite, os Teus filhos e as Tuas filhas que sofrem, Pai querido, por uma perda de um familiar. Meu Deus, que está doente, que está enfermo, que Tu possa com Tuas mãos agora, Jesus, visitar cada um nesta noite. Deus querido, em nome de Jesus Cristo, visita a Tua igreja, abençoa as lideranças, Pai, em toda a face da terra. Meu Deus, dá sabedoria aos homens que estão na frente, Pai querido, trabalhando, orando, buscando a Tua presença, intercedendo em favor da igreja, Pai, nesta terra. Deus, em nome de Jesus Cristo, nessa noite, Pai querido, queremos Te agradecer por este dia maravilhoso. Pai querido, queremos Te agradecer pela semana que o Senhor cuidou de cada um de nós. E já queremos Te agradecer pela semana vindoura, Pai. Por essa semana que creio que a Tua presença continuará com cada um dos Teus filhos. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, eu Te apresento mais uma vez as nossas vidas e Te agradecendo agora e sempre. Amém. Glória a Deus. Amém, glória a Deus. Obrigado, irmã, que Deus abençoe em nome de Jesus. Louvado e exaltado seja sempre o nome do Senhor. Amém, pastor? De volta. Ok. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, agora e para todos sempre, todos digam. Amém. 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 Irmãos, amanhã